Olá, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais mensagens da Palavra de Deus para edificar a sua vida, para edificar a sua fé. Vou compartilhar com vocês uma palavra sobre nós irmos e pregarmos o Evangelho em tempo, a Bíblia diz, e fora de tempo. Deus nos chamou para isso, para compartilhar as suas boas novas, que você possa dizer sim ao chamado do Senhor na sua vida. A nossa mensagem está no livro de Mateus. Se você tiver a sua Bíblia aí, você pode acompanhar também. Mateus capítulo 28, o versículo 19. É uma palavra bem conhecida, uma passagem bem conhecida, e eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive e que me edificou também, me ajudou. Diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Então, a palavra de Deus, ela não está dizendo aqui quem é para ir. Se é o pastor, se é o obreiro, não. Jesus, ele chamou os discípulos, ele chamou pessoas, homem e mulher. E ele deu essa missão. E cada pessoa tem no coração esse desejo de levar a palavra. Independente se você tem um cargo de pastor ou não, Deus te chamou para isso. Nem todos são pastores que pregam ali, que tem uma igreja que pregam, mas a mesma palavra que você foi alcançado, com essa mesma palavra que você foi levantado, que te fortaleceu, que te edificou, edifica também outras vidas. É isso que Jesus está falando. Leva essa palavra adiante, leva a palavra de Jesus adiante. Então, eu vou contar uma experiência que eu tive. Um momento assim que eu tive, foi numa loja, eu fui ver, eu acredito que foi para ver o cabo do microfone que estava com problema, ele ficava falhando, o cabo, era o fio, acho que tinha arrebentado, uma coisa assim. E eu fui e comecei perguntando ali pro vendedor tudo, sobre fio, tudo. Ele falou: não pode dobrar o fio do microfone, porque ele é que nem um cabelo. Se você ficar dobrando muito o cabelo, embolando muito o cabelo, ele disse assim, vai acabar quebrando. E a mesma coisa é o fio. Então, o certo é deixar ele esticado, né? Deixar num lugar só. Por exemplo, se na igreja, lá no púlpito, deixa esticado, deixa montado ali. E eu não fazia isso, eu tirava o microfone, eu enrolava o microfone, toda vez usava o microfone e enrolava ele. Ou seja, ele estava arrebentando. Então deu esse problema. Aí ele começou, ele falou assim, é para a igreja? Eu falei, sim, é para a igreja. E daí ele começou, sabe, falou assim, olha, não é por nada não, mas olha, eu não gosto muito assim, sabe, não que eu quero criticar, ele disse, né? Mas os crentes, eles gritam muito, não sei por que gritar muito, né? Parece que, não sei, quer chamar a atenção de alguém, enfim, né? Ele dizendo, não precisa fazer isso. Eu ali ouvindo ele, eu comecei assim ele falou aquilo, eu pensei assim, de querer me defender, sabe? Aquela coisa assim de um fala uma coisa, você fala outra. Eu no meu pensamento, no meu entendimento. E daí o Espírito Santo falou, não, ouve o que ele está falando. E eu comecei a ouvir. Ou seja, nós temos que ser pessoas educadas. Você tem a sua crença, você tem o seu entendimento, a sua fé, mas seja educado. Porque se o outro não tem a mesma fé, você tem que respeitar ele também. Assim como você quer ser respeitado, você deve também respeitar a fé do outro. Então o Espírito Santo pediu para mim ouvir ele. Eu fiquei calma e comecei a ouvir ele. E ele falando, não sei pra quê. Eles gritam muito, sem necessidade. E eu entendi, né? Eu comecei a entender. Falei assim, é a visão dele, o entendimento dele, né? Tudo bem. E ele falou assim, olha... E eu ouvindo, eu prestando atenção nele, dando aquela atenção,
Ele falou assim, você é para a igreja? O microfone, eu falei que era. Ele falou, você como crente, né, como evangélica, eu tô vendo que você é uma pessoa diferente. Ele falou isso. Eu não falei nada assim em relação de grito, nada. Eu só prestei atenção, só ouvi o que ele estava falando. Ele falou, dá pra ver que você é uma pessoa diferente. E eu comecei a ouvir ele. Ele falou assim, olha, eu sou espírita, então eu sou do espiritismo. Eu creio em Allan Kardec. Eu sou espírita. E eu falei assim, ah, você é espírita? Ah, sim. Eu ouvindo, prestando atenção, dando atenção para ele. E ele começou a falar. Ele falou assim, ó, não sei se você quer saber da minha fé, né? Eu acredito que não, porque até hoje ninguém quis saber da minha fé, né? Ninguém quis me ouvir. Eu falei, não, por que não? Você pode falar. Você pode falar, eu tô aqui para ouvir o que você crê. E ele começou a falar o que era ser um espírito, o que ele cria na reencarnação, que tem pessoas que têm algum problema hoje, é porque na reencarnação lá fizeram alguma coisa de errado, assim ele falava, assim ele dizia. E eu ouvindo ele, eu prestando atenção naquilo que ele estava falando. E ele começou, sabe, a falar, abrir o coração ali falando e eu ouvindo. E ele falou assim, olha, ele finalizou dizendo a crença dele, falou, é isso que eu creio. Então ele acredita que a pessoa morreu, a pessoa vai voltar na outra vida, pode voltar num passarinho. Ele falava isso, né? E assim vai reencarnando. É assim que ele cria. Eu falei, é assim que vocês creem. Que interessante. Comecei a dar atenção para ele. Ele falou assim, olha, eu tô vendo que você deu ouvido para mim. Agora você ouviu a minha crença, ouviu aquilo que eu creio. Você poderia me falar da sua crença, desse seu Deus? Como que vocês creem? Eu creio assim. Vocês creem como? E eu comecei a falar. Então Jesus, ele fala isso, que nós lemos aqui. Ide e ensinai, ide por todo mundo, ensinai a todas as nações. Não escolha a pessoa para você ensinar. Surgiu uma oportunidade, fala de Jesus. E era uma oportunidade ali, porque ele falou, me fala a sua crença, me fala o seu Deus, como que é? E eu falei para ele. E eu falei ali, e ele foi entendendo, ele falou, vocês creem dessa forma? Eu falei, eu creio nessa forma. E ele agradeceu por eu ter falado aquelas palavras para ele. Ele falou assim, olha, se você está falando que existe uma vida eterna, uma coisa é certa, ou eu tô certo, ou você tá certa, ele falou. Então, eu vou pensar nisso. Ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela vai e ela não volta vazia. Mas antes ela faz aquilo a qual Deus a destinou para que ela seja feita. O milagre a realizar, a fazer. E eu creio que aquela palavra ficou no coração dele. E ele falou, olha, ninguém me ouviu. Ninguém, principalmente crente. Ele falou assim, deu ouvido para mim. Quando eu falo que eu sou espírita, ninguém quer saber. Você debate comigo e você me ouviu. E porque você me ouviu, eu quis saber do seu Deus. Então eu vou pensar nisso. E eu glorifico a Deus porque a palavra de Deus ficou no coração dele. Então esse propósito que Deus nos chamou para edificar vidas. E eu creio que eu vou ouvir um dia falando que ele aceitou Jesus. Porque a palavra de Deus ficou no coração dele. E eu vi que ele recebeu a palavra de uma forma diferente. Porque ele falou do fio. Ali no momento foi um desabafo, falando que os crentes gritam, faz isso, faz aquilo, porque ele estava chateado. Porque ele foi, no caso, vamos dizer assim, desprezado. Porque ele não tinha a mesma fé que o outro que estava conversando. Por isso houve esse debate. Mas não, eu ouvi ele. Jesus, ele ouvia a todos. Vamos ouvir a todos, respeitar a todos. Se um tem para falar a sua crença, ouvir a crença dele. E no momento, Deus vai dar oportunidade para você falar da sua. Assim como Deus deu oportunidade para falar do nome dele para este vendedor. E eu creio que a palavra de Deus ficou no coração dele e com certeza Deus vai fazer obra na vida dele. Essa é a mensagem que eu deixo. Então vá, ide, ensine, fale de Jesus em tempo e fora de tempo. E vamos colher ótimos frutos para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.